Eu tenho duas notícias para trazer aqui do caso da dona Onofria Alves, uma idosa de mais de 80 anos, que foi internada no último dia 23 na unidade de pronto atendimento com problema na vesícula, no fígado e uma série de outros problemas de saúde. E a família desesperada porque não conseguia encontrar uma vaga para a transferência para um hospital de Teófilo Otoni. Eles tentaram inclusive levar a paciente através de uma ambulância que teria sido cedida pelo município de São Mateus, daqui de Teófilo Otoni para São Mateus, mas a equipe que veio, diante da gravidade da situação, não recomendou a transferência porque ela poderia não resistir à viagem. A família esteve aqui, fez um desabafo, falando a respeito do sistema público de saúde em Teófilo Otoni, reclamando desta falta de vaga e da falta de cuidado mesmo com as pessoas, principalmente com as pessoas idosas que passam por esse sofrimento sem ter muitas vezes a quem recorrer. A notícia boa é que, graças a Deus, a interferência do provedor do Hospital Santa Rosália, Dr. Hilter Volmer Martins, fez com que ela fosse admitida lá no Hospital Santa Rosália e ela foi transferida para lá ontem. A notícia ruim é que na terça-feira, depois de ter concedido uma entrevista para a gente aqui, uma das filhas que estava retornando de Belo Horizonte, havia chegado naquela madrugada, ocasião em que fez a reclamação, foi visitar a mãe para ver como é que estava a situação na UPA. Chegando lá, percebeu que a idosa estava com os pés roxos e aí pediu, pelo amor de Deus, que fosse feita uma avaliação de um cirurgião vascular para ver o que estava acontecendo. Foi avaliada e, infelizmente, a recomendação é que ela faça a amputação da perna, ou seja, um problema que não havia sido detectado, apesar, de acordo com a família, desde domingo ela ter apresentado algumas pequenas manchas roxas no pé, mas essa avaliação não havia sido feita anteriormente. O doutor João Lauro, diretor da unidade de pronto atendimento, pediu para falar sobre o caso. E aí ele disse que a UPA não tem nenhuma responsabilidade quanto à transferência do paciente, que não é obrigação da UPA. Aliás, é bom deixar bem claro que nós, inclusive, já havíamos dito isso aqui, viu, doutor João Lauro? Eu acredito que o senhor não tenha ouvido a reportagem. Em momento algum foi dito que a responsabilidade de transferir paciente é da UPA. Nós dissemos que a responsabilidade é do sistema, que envolve o município de Teófilo Otoni, a Secretaria Municipal, o Estado e a Central de Regulação. Mas vamos aí à resposta e as alegações feitas pelo doutor João Lauro, que chegou a dizer que a rádio então deveria se responsabilizar por resolver o problema dos mais de 40 pacientes que lá estão internados à espera de vaga, e não apenas de um caso. Acompanhe o que diz aí o diretor da UPA aqui de Teófilo Otoni, o médico doutor João Lauro. Doutor João Lauro, nós recebemos uma reclamação de uma paciente aqui, está internada na UPA. Com qual quadro que ela chegou aqui? Como que ela se encontra? Esclarece pra gente, por favor. Essa paciente deu entrada no dia 23/6, apresentando um quadro de hemorragia digestiva, inapetência, torporosa. E desde então ela foi medicada, passou pela triagem, passou pela equipe médica, onde foi solicitado exames. No próprio dia 23/6 foi solicitada internação para ela, onde a gente regula a paciente, a gente cadastra a paciente no sistema do Estado e esse Estado que é quem vai atrás das vagas do paciente. Importante ressaltar que desde o dia 23/6 que ela está internada, ela em momento nenhum ela apresentou sinais clínicos, sinais e sintomas clínicos referente ao que a trouxe até aqui, que no caso teria sido uma hemorragia digestiva. Ela em momento nenhum ela apresentou nenhum quadro de hemorragia digestiva nessa unidade. Foi solicitado todos os exames, foi pedido vaga, como eu já falei. A UPA ela não tem poder de transferir nenhum paciente daqui de dentro. Queríamos muito ter esse poder, mas a gente não consegue tirar o paciente daqui e levar ele para um outro hospital. Infelizmente, fizemos os exames laboratoriais, corremos atrás do exame de ultrassonografia que foi solicitado pelo cirurgião. Essa paciente foi avaliada 2 vezes pelo cirurgião, pediu um exame de ultrassonografia. Temos o exame de ultrassonografia com agenda marcada aqui. Ele funciona nas quartas e quintas-feiras. O familiar entendeu que não gostaria de esperar o agendamento, que seria para essa quarta-feira.
preferiu fazer de maneira particular, levou a paciente, retirou a paciente da unidade, levou para fazer a ultrassonografia e trouxe essa paciente de volta, foi avaliada pelo cirurgião, o cirurgião descartou a cirurgia pelo risco que é fazer a cirurgia da paciente, então foi descartada a cirurgia pelo cirurgião. Essa paciente apresentou no último domingo uma cianose, que é o pé ficar mais roxo no último domingo. Nenhuma UPA no Brasil tem serviço de vascular. A UPA em Teoflotone, a gestão pública entende essa necessidade e colocou um serviço de vascular aqui já há algum tempo. Porém, esse serviço vascular ele passa às terças e quinta-feira. Hoje, terça-feira, o vascular já passou, já avaliou essa paciente. A paciente, o familiar, também entrou em contato com o mesmo vascular que passa aqui para ofertar para ele uma consulta particular. Lembrar que na UPA é uma unidade pública, não se paga para ter avaliação de ninguém. E o vascular viria para ver todos os outros pacientes e mais ela, porque já está pactuado e contratado que às terças e quintas-feiras o vascular passa. Vou fazer uma ressalva também aqui, que o município entende a necessidade e vai além. Temos também um serviço de neurocirurgião que passa dando as avaliações aqui de segunda a sexta-feira, que nenhuma UPA Brasil tem, com toda certeza. Temos também o cirurgião que passa segunda, terça, quarta, sexta, sábado e domingo. Então, o município entendeu a demanda, entende a necessidade e trouxe especialidades médicas para dentro da UPA, onde ele não teria obrigação de ter. E o município, mesmo assim, oferta isso para a população. Mas o que eu quero deixar bem claro é que tudo que precisa ser feito está sendo feito. Agora, a UPA não tem poder de transferir nenhum paciente. Queríamos ter. Se a rádio tem, ótimo. Se outro poder tem, ótimo. Façam. Mas não façam só o dessa paciente, não. Deve ter 40 pacientes aqui dentro. É só ajudar os 40 também. Dessa maneira, a gente vai atender a todos. No dia de ontem, me parece que um familiar que mora no Espírito Santo, tem um contato com alguém no Espírito Santo, contratou uma ambulância branca. Por que ambulância branca? Ambulância sem médico, para vir retirar essa paciente aqui da unidade de pronto atendimento e levar para o Espírito Santo para dar um melhor suporte, que assim o familiar entende. Só que, em momento nenhum, foi feito contato de médico para médico. Essa paciente ela não está de alta, então ela não teria alta e autorização para sair da UPA. Ela poderia sair por livre e espontânea vontade do familiar. Porém, quando a equipe do Espírito Santo chega até a UPA e avalia o caso, o enfermeiro se recusa a levar o paciente. Então, não houve nenhum impedimento da UPA daqui de Teoflotone. A equipe entendeu a gravidade do caso e recusou a levar. Então é falsa a alegação que a UPA não serviu nem para transferir o paciente. Nós não temos esse poder. Hoje a paciente já foi avaliada, já foi definida a conduta, já foi comunicada ao familiar qual é a conduta que deve ser feita. Neste momento necessita da autorização do familiar para fazer o procedimento que deve ser feito. Então estamos aguardando a autorização do familiar para que a gente lance no sistema para que dê seguimento ao tratamento da paciente. A paciente, não somente essa paciente, como todos os outros pacientes internados na UPA, são avaliados diariamente por médicos, enfermeiro, técnico e equipe de nutrição. Então todo o suporte que podemos dar e ofertamos a um paciente, ofertamos a todos. Não tem aqui diferenciação de tratamento a nenhum outro paciente. Todos têm a universalidade do tratamento do SUS. 33 minutos. Vamos lá, vamos por etapa. Dr. João Lauro, em que pese o respeito, a admiração e o carinho que eu tenho pelo senhor, como um dos grandes profissionais da medicina aqui de Teoflotone, em momento algum, familiar ou a rádio disse que a responsabilidade de transferir paciente era da UPA. Até porque eu canso de dizer aqui todos os dias que UPA não é hospital. UPA, o prazo máximo que o paciente pode ficar lá é 24 horas. Né? Ele tem que chegar, ser estabilizado se o caso for grave, colocá-lo na regulação para que seja transferido para outra unidade. Isso aí todos nós sabemos, não precisa nem o senhor repetir.
A família, em momento algum, disse que pediu autorização da UPA para poder transferir a paciente para São Mateus. O que ela disse foi que ia transferir por conta própria, por ter uma condição de melhor tratamento lá em São Mateus com a vaga que eles estavam conseguindo. Mas que a equipe que veio de São Mateus não quis transferir a paciente porque o estado dela era grave. E qual foi o questionamento da família? Ora, se o estado é grave, por que não estão fazendo com urgência os exames que as pessoas precisam que façam quando estão numa situação mais grave de saúde? Aí o senhor está dizendo que a paciente teve que ser retirada por opção da própria família para fazer um ultrassom que na UPA acontece às quartas e quintas-feiras. Quem está com a mãe morrendo, sofrendo de dor, em cima de um leito de hospital, vai ficar esperando de domingo até quarta um ultrassom para saber o que a pessoa tem para poder fazer uma avaliação? Ou o senhor, no lugar da família, teria tomado a mesma posição de retirá-la o quanto antes e buscar fazer um tratamento que ela precisa? Outra coisa, doutor João Lauro, o senhor diz aí que se a rádio tiver poder, que tem que resolver o problema dos mais de 40 pacientes que estão internados na UPA. Ora, poder para transferir paciente nós não temos, mas nós temos o poder de dar voz para que as pessoas possam, no mínimo, reivindicar aquilo que é os seus direitos, aquilo que é uma obrigação do Estado. E quando eu digo Estado, eu incluo aí quem é responsável pela administração da UPA, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Se a UPA não tem condição de manter o paciente internado e nem deve manter, a Secretaria Municipal de Saúde, que é gestora plena, tem a obrigação de, junto com o Estado, garantir a vaga em outra unidade para que a pessoa possa ser tratada. Simples assim, simples assim. Em momento algum foi dito aqui que era responsabilidade da UPA transferir ninguém. Em momento algum foi dito isso aqui e nós sabemos plenamente que não é. Agora, é responsabilidade do sistema, e o sistema é gerenciado pelas mesmas pessoas que gerenciam a UPA, que gerenciam a central de regulação, que gerenciam o sistema de uma maneira geral, Estado e município, e eles têm que garantir o direito à saúde da população. Aliás, doutor, passaram quase mais de 900, quase R$1 bilhão. Mais de 900 milhões, quase R$1 bilhão pela saúde pública, pelos cofres da saúde pública aqui de Teófilo Otoni, segundo as informações que nós temos. Para onde foi todo esse dinheiro? Para onde foi tudo isso? Por que alguém não vem a público explicar? Ó, foi gasto nisso, foi gasto naquilo outro. Por que não vem? Aí falta mesmo, falta ultrassom, falta vaga em hospital, falta novos leitos para serem criados, e a população é que sofre. A população é que sofre. Eu, se fosse a minha mãe e eu tivesse na condição da família, eu gostaria que pelo menos alguém da imprensa me desse espaço para eu poder brigar. E é o que eu procuro fazer. Eu faço por mim, eu faço aqui o que eu gostaria, eu faço aqui para a população o que eu gostaria que fosse feito por mim, que fosse feito pela minha mãe, que fosse feito pelo meu pai, caso eles algum dia venham a precisar. Eu não vou fechar as portas nunca. Podem tentar jogar a população contra a imprensa, podem nos criticar, pode falar que a rádio tem poder para isso, para aquilo. Não, nós sabemos do nosso poder e das nossas limitações. Agora, a liberdade de imprensa e a garantia sagrada da voz do povo, enquanto eu estiver aqui, se não conseguirem outras formas de nos calar, pode ficar tranquilo que está garantido.